Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís, sou pedagoga, psicopedagoga e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre como a gente pode estar ajudando as nossas crianças e as suas dificuldades de aprendizagem. Bom, o fracasso escolar, quando a criança vai mal na escola, isso pode trazer alguns problemas para as crianças. Elas às vezes podem ter uma baixa autoestima por estarem indo mal na escola, tirando notas ruins e os coleguinhas, da sala delas às vezes não. E às vezes isso transforma em chacota. E com isso, acaba trazendo baixa autoestima, E essa criança, ela perde o interesse por estudar, perde o interesse em ir para a escola. E isso atrapalha muito a sua aprendizagem. Então, eu vou trazer algumas dicas aqui hoje sobre como que a gente pode estar ajudando essa criança e a superar as suas dificuldades de aprendizagem. Bom, o que pode atrapalhar a criança a ter um baixo desempenho escolar? Podem ser fatores físicos, por exemplo, quando ela precisa de óculos, ela não consegue enxergar, a professora está escrevendo no quadro, às vezes ela não consegue ouvir direito o que o professor está falando, então é importante analisar, fazer alguns exames para ver se não está tendo algum problema auditivo. Às vezes essa criança está tendo problemas com sono, ela não está dormindo a noite toda por algum outro motivo, ansiedade, ou não estar conseguindo dormir direito. Às vezes essa criança não está dormindo a quantidade ideal numa noite toda, indo dormir cedo e acordando cedo. Isso pode interferir bastante na aprendizagem. Outra questão que pode trazer um baixo desempenho escolar são os transtornos emocionais. Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. Às vezes a criança é muito perfeccionista, ainda a questão do erro para ela é um problema, errar é uma vergonha, uma humilhação. Então ela mesma se desmotiva e perde vontade de estudar. Então são questões que nós temos que olhar bem de perto para ajudar as crianças. E existem também os transtornos de dificuldade de aprendizagem. Mas o que é isso? Esses transtornos são questões que nascem com a criança e a gente não tira isso dela. A gente ensina ela a superar as suas dificuldades. Isso pode ser feito com a ajuda de um profissional, um psicopedagogo. Ele é um professor que vai auxiliar essa criança, esse adulto, esse adolescente, a descobrir quais são os seus transtornos. Pode ser o TDAH, por exemplo, que é um transtorno da atenção e hiperatividade. Ela fica tão agitada que às vezes ela não senta na carteira e presta atenção no que o professor está falando. Então esse profissional ele vai ajudar essa criança a superar essa dificuldade e encontrar a melhor maneira que essa criança, que ela descubra dela mesma, para ela aprender e chegar ao conhecimento. Outro exemplo de transtorno de aprendizagem é a dislexia, quando o mais popularmente conhecida é quando as letras embaralham, Algumas pessoas disléxicas, elas têm dificuldade na leitura, na escrita. Então esse profissional, o psicopedagogo, ele vai ajudar essa pessoa, essa criança, esse adolescente a superar essa dificuldade e encontrar também a sua melhor maneira de aprender. Então, quais sinais que essas crianças dão para que a gente possa estar observando com atenção? Essa criança se recusa a ir para a escola com constância. Ela inventa que está doente, ou inventa alguma desculpa, ou quer passear em algum lugar. É muito importante analisar isso, porque pode estar acontecendo alguma coisa na escola em relação aos amiguinhos, em relação ao próprio conteúdo, que ela não quer mais enfrentar aquele conteúdo que ela não entende. Essa criança ou adolescente enfrenta dificuldade para realizar atividades ou até finalizar as atividades delas, as tarefas escolares delas são incompletas. É importante observar isso porque às vezes ela está tendo dificuldade para fazer aquela tarefa e ela não sabe como superar essa dificuldade. Ou às vezes essa criança procura demais o adulto para fazer alguma tarefa, ela não tem autonomia para realizar os próprios exercícios, para estudar. O psicopedagogo é esse profissional que vai auxiliar essa criança a superar essa dificuldade e a ter autonomia na própria aprendizagem. Essa criança está tirando nota baixa em muitas matérias da escola, porque quando isso acontece, às vezes o conteúdo de uma matéria está emaranhado com outra. Então, ela não está entendendo o conteúdo escolar, ela não está prestando atenção no que o professor está falando. Mas e aí, Thaís, como é que eu posso ajudar essa criança? Bom, a gente pode ajudar de várias maneiras. Algumas delas eu vou falar aqui agora. A gente pode cuidar da alimentação dessa criança, para que ela tenha alimentos bem nutritivos e variados, que não sejam só besteiras.
A alimentação, os nutrientes são muito importantes para a questão de atenção, memória, que são fatores importantes para que a aprendizagem aconteça. Outra questão que eu já falei aqui anteriormente é o sono. Essa criança está dormindo a noite inteira? Ela está dormindo a quantidade ideal para a idade dela? É importante observarmos isso. Também é muito importante limitar o tempo de uso de tela dessas crianças. Televisão, tablet, celular, computador, enfim. É muito importante o uso dessas tecnologias. Elas são ferramentas de aprendizagem também. Através delas, as crianças podem aprender várias coisas, mas é muito importante limitar o tempo do uso dessas tecnologias. Nada que é demais é bom. É sempre bom ter o equilíbrio. Incentive essa criança a ter bons hábitos de leitura. A leitura faz parte do processo de aprendizagem. Você pode, junto com a sua criança, criar uma rotina de estudos. E o estudo não necessariamente é sentar numa mesa e estudar o que a escola propõe. Ela pode pesquisar coisas na internet, vídeos, tem muitos vídeos na internet educativos hoje, curiosos, que são assuntos bem legais para as crianças. Vocês podem separar tempos de leitura, de livros variados, para ela conhecer diferentes tipos de leitura. Converse com a sua criança, com o seu adolescente sobre a escola. Pergunte para ele como é a escola, qual a matéria favorita, o que ele menos gosta na escola, quais são seus colegas, qual a matéria que ele mais gosta de estudar, e ainda por cima se envolva nesse conteúdo da escola, sabe? Tenha curiosidade sobre o que aquela criança aprendeu naquele dia sobre aquele conteúdo. Às vezes vão junto para o computador e se aprofundem mais no conteúdo que a criança teve interesse. Isso faz parte da aprendizagem. A gente tem que entender que a aprendizagem não acontece só na escola, na sala de aula. O tempo todo a gente está aprendendo. E nada mais legal que a família estar envolvida, que essa criança ama estar por perto e se interessar também pelo que ela faz. E caso essa criança permaneça nessa dificuldade, vocês também podem procurar profissionais para ajudar essas crianças, como psicólogos para as questões emocionais, professores particulares para dar um reforço em algumas matérias que a criança não entendeu, não aprendeu, e até um psicopedagogo, que ele vai ajudar essas crianças a superarem as suas dificuldades de aprendizagem, que, como eu falei, podem ser físicas, emocionais, transtornos, né? E ajudar a superar essas dificuldades para então chegar ao conhecimento. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até a próxima. Tchau!